Como equilibrar o risco de uma recessão global e a possibilidade de mais estímulos monetários no mundo? Esse foi o desafio dos investidores na primeira semana de outubro, ao analisar as melhores estratégias de mercado após uma sequência de dados fracos nos Estados Unidos. A frustração com os números de atividade industrial e serviços nos Estados Unidos, mais especificamente os índices de gerentes de compras de setembro, bateram em cheio nos mercados de ações, que são mais sensíveis às preocupações com o risco de desaceleração da economia global. O tombo das ações em Nova York foi um exemplo claro da onda de nervosismo. Os principais índices acionários de Wall Street caíram mais de 1% na terça-feira, dia 1º de outubro, quando a primeira leva de dados ruins foi divulgada. Se por um lado, os dados são um sinal de alerta sobre a saúde da economia global, por outro, tende a encorajar os bancos centrais do mundo a intensificarem seus esforços via corte de juros para evitar uma recessão. Esse segundo aspecto motivou a venda de dólares contra as principais divisas globais, inclusive os emergentes. A perspectiva de taxas de juros mais baixas nos Estados Unidos significa mais oferta de dólares nos mercados globais. Diante de tudo isso, o equilíbrio delicado entre as notícias negativas para a atividade e a expectativa de mais liquidez pelo mundo também trouxe contraste para o desempenho dos ativos brasileiros. O Ibovespa seguiu os mercados globais de ações e chegou a cair até a casa dos 100 mil pontos. Já o real voltou a ganhar terreno contra o dólar e a cotação retomou a marca dos R$ 4,05. Não bastasse a instabilidade lá de fora, a semana teve ainda um susto com a tramitação da reforma da Previdência no Senado. Durante as discussões sobre os destaques do texto base da reforma, os senadores decidiram ir contra a vontade da equipe econômica e mantiveram as regras de abono salarial. E a decisão dos senadores custou caro para o ajuste fiscal, cerca de 76 bilhões de reais num período de 10 anos. De qualquer maneira, a reforma da Previdência ainda deve trazer uma robusta economia fiscal nos próximos anos, de cerca de 800 bilhões de reais. Agora, fica a dúvida sobre quando ocorrerá a votação final do texto, talvez só no final de outubro. Na agenda econômica da segunda semana do mês, as atenções se voltam para os dados de atividade e inflação no Brasil. Os indicadores de vendas no varejo serão conhecidos na quinta-feira, dia 10. Já no dia seguinte, dia 11, serão conhecidos os números de serviços. Já o IPCA virá na quarta-feira, dia 9.